Não deixa não, porque a de esgoto, principalmente esgoto, é muito barato, meu amigo, porque não tem investimento não tem esse tratamento de esgoto. A gente tem lagoa de estabilização, nem tratamento de esgoto a gente tem, não se gasta com esgoto. Agora, o governo pega os outros governos e etc. Começa a dar isenção no tratamento do esgoto à população quando a empresa está quebrada, utilizando a empresa como cabide político. A empresa quebrada dá tantos por cento de desconto no esgoto. Para quê? Se a empresa não tem sustentação econômica, começa a liberar recursos a torto e à direita sem ter o retorno para a empresa. Olha, então vamos ver o seguinte, aí tem a bolsa não sei o que da água agora, tudo bem, não tem problema. Agora, o governo federal vai incentivar quanto nisso? Ah, não tem o PAC, não sei o que, a obra do PAC, o cara chega lá, instala uma usina maior do mundo na Cageba, o que está sendo instalado, a tecnologia não se comunica com o que já existe e sobra para a gente. Muitas vezes é assim, não estou dizendo que está sendo, muitas vezes instalam tecnologia que não funciona com a tecnologia que nós já temos e sobra para a Cageba para administrar a bronca. Então, tem bolsa não sei o que, tem desconto na tarifa d'água e no seu esgoto e tal, e a gente, trabalhador, que paga o preço das pessoas que têm utilizado a Cageba como cabide político de N motivos, né? Ou para se beneficiar, porque vai ser o salvador, vai dar água para todo mundo, né? Ou porque é bom, né? Aquele discurso populista. Então, eu digo o seguinte, nós recebemos essa proposta com muita tristeza, tá certo? Porque nós esperávamos uma situação melhor, tá certo? Nós esperávamos, porque tivemos, olha, uma empresa que quando foi assumida tinha um problema, né? Um problema X, e foi instalado medidor, foi instalado não sei o que e tal, e tal, mas nós temos um déficit para receber nos 100, 150 maiores devedores de quase 200 milhões de reais, e a gente, eu não sei se o doutor Fábio pode dizer, e a gente não aciona esse povo na justiça, não negativa esse povo. Por que o camarada paga energia? Aí você pode dizer, tá, Luiz, tem nada a ver com o debate que não tem, e o debate que eu fiz dentro foi nesse sentido também. Por que a gente não aciona esse povo na justiça? Por que pagam a energia? A energia é fundamental para a cidade funcionar. E água não é? Aí está lá, a prefeitura não paga X, a gente também não cobra. E se cobra, não cobra com eficiência. Então nós temos. Eu escutei o presidente dizer que o que a Cageba deve ao todo é algo em torno de 400 milhões. Nós temos uns 300 milhões para receber. Assim, eu vejo por cima, uns 3 milhões para receber. De fulano que não paga, de Beltrano que não paga, de fulano que usa a empresa. E nós queremos, presidente, participar da gestão dessa empresa. Nós queremos participar da gestão da empresa. A responsabilidade não é só sua, é nossa também. Tá certo? Essa questão é um detalhe. Importante e é importante. Os trabalhadores que estivessem motivados, eles olhavam isso aqui e dizer, vamos, a gente faz. Mas do jeito que está hoje, ou todo mundo dá as mãos, ou a situação vai ficar pior do que está, meu amigo. Agora, a greve, ela é sim, para a gente botar os comissionados para fora, porque é contraditório dizer que a empresa está em dificuldade econômica e tem 180 comissionados. É contraditório. Se tem gente trabalhando 6 horas, então vai trabalhar 8 agora. Trabalha 8. Está contratado 40 horas? Trabalha 8. 40 horas semanais? Trabalha 8. A empresa está com dificuldade. Diretor da empresa recebeu um prêmio lá, um bônus, sei lá, de 10 mil reais. É injusto. Uma gratificação é injusto. Abra mão, companheiro. Abra mão da sua gratificação. A empresa está com dificuldade. Porque se hoje, eu não quero, mas se hoje eu tivesse, num caso de gerência de qualquer regional, eu não receberia. Por questões óbvias. Eu não receberia. E não é justo a empresa, cara, saber que a empresa está na situação que está e não abdicar de certas questões. O esquema estourado de hora extra que tem na empresa, presidente, que essa denúncia nós temos que fazer aqui, estourado de benefícios, nós não aplicamos, meu amigo. Sabe por que a gente está fazendo esse discurso aqui? Porque a gente não tem a oportunidade de fazer em outros momentos. A gente não vai discutir com o presidente da Cageba, não é porque ele é intransigente e não receber, não, porque até gosta dele. Como ser humano, como uma pessoa, até gosta. Né? Mas, administrativamente, tem uma lacuna extraordinária.
que alguém cavou e não fomos nós, porque nós somos firmes. Como eu tenho certeza que ele é firme também. Agora, para ficar do jeito que está, a nossa greve vai continuar, porque nós queremos que saiam todos os comissionados, porque aí sim, saindo os comissionados, a gente senta à mesa aqui, e nós topamos essa proposta aqui, porque eu estou percebendo que essa administração está querendo mudar a história da empresa. Mas tem que cortar a própria casa. Se a direção da empresa abrir mão politicamente da demissão dos comissionados, a gente vai para a base dizer, companheiros, nós nos comprometemos a fazer um debate financeiro nas causas sociais e nas causas econômicas da empresa. Eu não sei se os companheiros de atividade topam essa história, mas é uma questão nossa. Uma questão nossa. A questão da terceirização é um outro grande problema. Porque nós temos, por exemplo, a Sancol e a Icol, Sancol em Campinas, João Pessoa e a Icol em Campinas, né? Que a empresa entrega lá 10 metros para o sujeito fazer o serviço. O cara faz 10 e recebe por 12 e deixa o serviço pela metade. Muito bem, entendi. E aí quem sobra? Sobra pra gente, que é cajepiano, e ninguém diz que foi a Icol que fez o serviço, isso foi a Cajepa que não fez. Aí nós não temos carro de esgoto, etc. São muitos problemas, e essa ansiedade que nós temos de solucionar os problemas, essa ansiedade, essa preocupação, o presidente eu sei que ele deve ter, porque não está aí para como figura decorativa, não está, tenho certeza disso. E se tiver, a gente vai pedir, presidente, entrega o carro. E se for para a figura decorativa, entregue. E deixe para que a gente se vire. Porque o que a gente precisa hoje é que tenhamos que ter muito mais coragem do que nós temos. E nós temos essa coragem. Eu tenho o maior problema de ir para a categoria defender uma pauta econômica e social que não nos agrade, mas com o objetivo de sustentar a empresa. Não. Agora não tem esse problema de chegar e dizer, nós temos que levantar a bandeira dessa empresa a todo custo porque ela vai estar quebrada. E o governo vai chegar e vai dizer, então vamos vender. Porque o hospital regional aí de Trauma, o hospital de Trauma, estava com problema de terceirizou tudo, é que ele não pode fazer a mesma coisa da Cajepa. Coragem ele tem. Por mais que ele diga, eu não quero fazer, uma hora o cara não aguenta e joga mesmo. E não, privatiza isso aí logo uma vez, porque nós temos grande parte da empresa privatizada com um modelo terceirizado, porque a terceirização é um modelo de privatização, não é? E nós temos grandes privatizações. Em Campina Grande, eu acho que 70% do serviço da Cajepa quem faz é uma terceirizada. Então, nós temos muitos problemas, e que nós queremos resolver. Agora, esse espaço aqui, eu não ia chegar aqui e dizer, olha, eu tenho uma pauta aqui. Reajuste salarial, 7%. Pico da alimentação, 600. Recuperação dos pisos salarial, insalubridade. Faixa salarial dos planos de saúde. Como eles apresentaram uma proposta que a gente topa, que a empresa pagasse 80 e os trabalhadores 20, como eles apresentaram uma proposta consensuada, que seria parte da categoria, né? Até 4 salários mínimos, até a faixa PS4, né? 4 salários mínimos, pagariam 70% e a empresa e os trabalhadores 30%, a empresa 70% e os trabalhadores 30%, e o restante da categoria 50-50, nós topamos. Posso para fazer o debate de fundo, não sei de quê. Aqui, pauta por pauta, nós entregamos 3. Isso demonstra que nós temos conteúdo para discutir, nós temos posição sim, e queremos defender nossa empresa. Agora, cabe à direção da empresa saber o que ela quer agir. A gente quer isso aqui por vocês. Agora, do jeito que está, a situação está complicada. Entra na justiça dizendo que nossa greve é ilegal, que nós furamos pneu de carro, e nós não furamos pneu de carro, porque se tivesse furado, para ver, eu vim aqui dizer que nós tínhamos furado, não sei até o que nós não somos vândalos, nós não furamos pneu de carro, tá certo? Acha até que em alguns momentos tem que furar. Se o negócio da merda virar chapéu, o cara fura mesmo. Fechamos a porta da empresa, porque a justiça já tinha decretado que nós temos que cumprir 40%, e nós não sabíamos quanto trabalhador tinha em cada setor. Fecha isso aí, vamos contar, porque tem gente de férias, tem gente que é beneficiado e não ir trabalhar. O presidente acho que não sabe disso. É beneficiado, é liberado para não ir trabalhar. Vai lá, bota o dedo, corre para volta no final do expediente. De novo, bota o dedo e corre. Aí eu
Aí nós temos a lista de quem é de cada setor. Quem faz o quê, aonde faz, que hora chega, que hora sai, tem tudo. Agora dizer que nós estávamos possibilitando as pessoas de vir. Final de semana, liberamos 40% dos trabalhadores para fazer o serviço, numa greve, a cidade numa festa danada e não foram utilizados os trabalhadores. Quer dizer, durante a semana 40% serve. Final de semana não serve. Não sabe o administrador que num movimento desse não tem hora extra. Acaba certeza dos trabalhadores não tinham hora, não tem porque ter hora extra. Então, nós estamos fazendo aquilo, nós sabemos o que estamos fazendo. Não somos irresponsáveis. Os trabalhadores não são irresponsáveis. O movimento não é irresponsável e digo, grande parte dos problemas que a população sabe hoje sobre a Cagepa é culpa nossa porque nós dissemos. A população sabe porque nós dissemos. Porque quando você ligava a rádio e lia jornal ou na televisão, todo mundo falava mal da Cagepa. Todo mundo. E nós dissemos, a culpa não é dos trabalhadores, a culpa é de mais de 20 anos de atraso, a culpa é disso, é daquilo, é daquilo outro. Eu estou mentindo? A população sabia? Se sabia, se fazia. Se não sabia, queria. Então esse é o nosso problema. Nós temos uma empresa, muitos problemas. Diretoria de empresa que não quer se entender com o sindicato. Não quer se entender com o sindicato. Porque estamos aqui para discutir. Agora, naturalmente que nós vamos chegar aqui e dizer, a benção caiu, o que é que você quer que eu faça? Não, nós vamos discutir. Feito homem, com maturidade. E se tiver mulher, mulher com maturidade. Vamos discutir com maturidade, como profissionais que nós somos. Porque eu acho que essa empresa falta muito disso. Falta muito da impessoalidade de uma administração pública comprometida com o serviço público, que deixa a política de lado. A política é importante. É importante a política, mas tem que deixar de lado, principalmente a paixão político-partidária, deixa essa danada de lado, porque a empresa está com tantos problemas que tem muito disso. Então, presidente, eu digo que eu recebo a proposta, tá certo? Que nós iremos encaminhar para a nossa categoria, não sei o que os companheiros vão dizer aqui, a gente vai escutar atentamente e anotar também, dizer que nós estamos prontos para fazer qualquer debate, em qualquer lugar, em qualquer instância, em qualquer hora. Sem desrespeito, tratando com muita maturidade, dizendo que nós acreditamos, né? E nos comprometendo. Porque toda vez que nós nos comprometemos a fazer as coisas, nós fizemos. Todas vezes. Mas em 4 reuniões, tá? Com o senhor Pedro, lá em Campina Grande, a Cagepa simplesmente não cumpriu 4 propostas todas. Propostas todas. Um é de enviar não sei o quê, o outro não sei de quê, de dar uma resposta, isso. Bobagem, um ofício dizendo não vai ter condição, tá aqui protocolo, tinha cumprido o que tinha dito. Aí não cumpre, se irrita os trabalhadores. Aí vai jogando toda a categoria que está lá em greve, contra você, contra ele. Está dando contra as pessoas, porque acha que é eles que não querem conversar com isso. Mas quando chamou, e o primeiro convite foi esse, Marco, vamos, não dá não. Só certa divergência. Eu sempre faço uma. Então está aqui, nossa proposta, a proposta da empresa é essa, né? De 2, 3, de permanecer com a Unimed e renovar as planos sociais sem repercussão financeira, né? A nossa proposta, e aí o companheiro, se apresentar qualquer proposta diferente da nossa, a gente sempre consensua, sem dificuldade nenhuma, mas a nossa é de 30% para os trabalhadores até 4 salários mínimos líquidos e a empresa 70%. No plano de saúde. No plano de saúde, no plano de saúde, e 50-50. Né? Acima de 4 salários, 50-50 e até 4, 30, 70. O ticket de alimentação 600 e 7% do salário e nos reajustes das gratificações, renovação das pode, claro, perfeitamente. Tá certo? Então, a gente pode entregar isso aqui, não tem problema, mas seria exatamente isso. Tá? 7%, 600, abono do ponto dos grevistas. E eu estou aqui atento a... Muito obrigado pela oportunidade. Eu agradeço aí a explanação, a marcação de posição.
muito triste com o que está sendo apresentado hoje aos trabalhadores da Caxemb. Trabalhadores honestos, honrados, que em momento nenhum negou o seu suor, a sua dedicação e até a própria sua vida para colocar essa empresa, tirá-la de onde ela ficou hoje e nunca, mas nunca mesmo, ela devia ter chegado. Uma empresa sólida, porque, companheiro, eu com 39 anos de empresa, eu acho que eu conheço um pouco dessa empresa. E hoje, sinceramente, presidente, o trabalhador da Caxemb hoje, ele entra humilde. Concordo plenamente com o que o companheiro citou aqui, as suas colocações, por nós endossadas e apoiadas, mas essa proposta, presidente, lamento muito, não quero ser repetitivo aqui para os companheiros presentes, e aqui hoje o senhor vê parte da direção da entidade, escutando ao viva voz tudo que foi colocado aqui. Lamento muito. A proposta não passa nem naquele elevador, quanto mais na categoria. E também a decepção de ter buscado sempre o diálogo, ter buscado sempre uma fórmula para que hoje não tivesse na situação que estamos. E aí eu concordo com o companheiro. Não temos a mínima condição de chegar hoje à frente dos trabalhadores que estão presentes, e na sua maioria todos eles são dirigentes, e cada um aqui é responsável pelo lado de ser dirigente, e chegar para um trabalhador de base e apresentar isso aqui. Lamento muito, presidente, mas a nossa posição é endossada pelos companheiros do estilo. Muito obrigado. É isso aí. Aos representantes de vocês, vamos ouvir atentamente. Toda negociação pressupõe esse diálogo mesmo, essa dialética aqui das propostas e contrapropostas e da possibilidade de avançar de lado a lado, provavelmente em cada uma das partes que apresentou as suas dificuldades e a interpretação da situação que vive hoje, especificamente em relação à tragédia dos trabalhadores. Então, as coisas ficaram muito claras, muito bem marcadas aqui. Eu não quero induzir-nos a absolutamente nada, só comentar aqui de algo. Se a empresa, diante do que foi apresentado, quiser trazer mais alguma razão ou quiser que se suspenda aqui por algum período essa reunião, para deliberar em afastado, para ficar sem a possibilidade, diante até de sugestões aqui que surgiram ao longo das falas aqui dos dois presidentes, se você quiser fazer alguma apreciação sobre isso, seria uma vontade, da minha parte, farei tudo possível para criar condições para que seja possível. Da nossa parte, acho que coloca bem, né? A gente então não era nem dessa lógica, eu nunca participei desse tipo de reunião, né? A questão não é de marcar a posição, não, até apenas eu fiz uma exposição da situação que a empresa vive e esperava já a sensibilidade e a compreensão, mas a gente percebe que está difícil, né, diante de uma proposta que se faz, diante de todo o esforço que tem, se entender que essa proposta é vergonhosa. Quer dizer, tem vários princípios aí, várias questões aí. A própria CBT hoje está com um princípio coletivo, né, no CRT, temos várias categorias de greve no governo federal, que não é interessante para ninguém, você tem alunos fora de sala de aula, universidade de greve.
exatamente por conta da dificuldade momentânea que o governo federal vive. E o caso da CAGEP é excepcional, é diferente. O apelo que se fez no sentido de que houvesse essa possibilidade de se abrir mão de um ano desse reajuste salarial. Não pode. Então a gente, para não mostrar intransigência e não dizer que é insensível à situação do trabalhador, pelo contrário, a gente tem feito um esforço, né? Pode não estar sendo bem compreendido de alguns setores de trabalhadores, mas tem feito um esforço muito grande para recuperar a empresa. Já tem recuperado em vários setores, né? Melhora significativa da arrecadação, essa questão da terceirização é algo muito discutível, que eu acho que não é o momento para discutir. É bem parecido com a questão dos comissionados, também não é um argumento frágil, né? Você é uma empresa que tem 3.400 servidores hoje, desse total você tem 180 comissionados e mais de 100 estão nas agências locais, pequenas agências locais do interior, né? Muitos deles, inclusive, muito bons, então tem um ruim, agora tem um fato, identificaram um problema que imediatamente substitui. Desde o dia 5 de julho do ano passado, que tem uma decisão do TRT aqui da Paraíba proibindo a nomeação de novos cargos comissionados, a gente desde o dia 5 de julho do ano passado não contrata novos cargos comissionados. A empresa já teve, acho que, 300, 500 cargos comissionados, inclusive de gente que sequer expediente estava na empresa. Hoje não existe isso, e se existe, às vezes se coloca bem, o presidente não sabe, a diretoria não sabe, pode ter um caso ou outro, mas em geral os 188 cargos comissionados da empresa hoje trabalham. A gente tem, por exemplo, uma assessoria jurídica hoje, assessoria jurídica, assessoria de comunicação, os gabinetes da presidência, tem 3 servidores comissionados, na assessoria jurídica 4 ou 5 advogados. Eles querem um contrato concursado. No caso específico da assessoria jurídica, os 2 sindicatos sabem. Foram colocadas 8 vagas de concurso, foram convocados os 8, hoje só restam 2. Eles passaram o concurso, foram contratados, depois pediram para sair. Então hoje, mesmo se eu fosse a favor dessa ideia, eu sou radicalmente contra, eu acho que a empresa tem que ter cargo comissionado, é fundamental. Tem horas, tem momentos que os cargos comissionados é quem dão assim, uma certa segurança, uma assessoria, um cargo de chefia, tem toda empresa do mundo, eu acho que o Ministério do Trabalho tem cargo comissionado, toda a empresa de saneamento do país tem cargo comissionado, e esse não é o foco da questão, acho que isso é uma questão muito... Se você discutir, olha, vamos usar os cargos comissionados para trabalhar, aí era uma coisa interessante. Vamos dividir os cargos comissionados que não trabalham, que a gente fez isso desde quando entrou. Então, vamos discutir agora o número irrisório de cargos comissionados que efetivamente trabalham pela empresa. Eu acho que querem mudar um pouco o foco. A gente está aqui para discutir essas questões, e essa questão dos cargos comissionados não acho que seja assunto para discutir como está colocado na pauta, por exemplo. Pode discutir cada caso, não me neguei, não, mas está colocado lá o compromisso de que a empresa não será privatizada, que a empresa não será... E quem tem esse compromisso não é a diretoria da empresa que assume, seria o governo. O governador já disse, né, de viva voz, que ele não pretende privatizar a CAGEP, ele que está indo pretende privatizar. Os outros, eu não tenho como falar pelos outros. Eu acho, na condição de quem já ativa a empresa, acho que a CAGEP só não foi vendida ainda, porque não pode. Vamos discutir isso agora, mas não pode. É uma questão, é um embrólio maior que não cabe agora. Mas esse governador que está aí, mesmo se pudesse, se tivesse as condições jurídicas e de segurança, ele não faria, porque é da convicção dele. Ele não quer vender a CAGEP, ele quer a CAGEP forte, ele quer fortalecer a empresa, ele quer recuperar a empresa. Então essa questão de comissionado, eu acho que não é o momento para discutir, está sendo inclusive discutido da justiça por uma ação do sindicato, acho que não, uma denúncia do sindicato, e aí o Ministério Público do Trabalho entrou com a ação. Hoje a CAGEP está proibida, desde o 5 de julho do ano passado, de contratar novos comissionados. E os comissionados que estão na empresa, até onde eu, presidente da empresa, sei, efetivamente trabalham às 8 horas. Tem um outro caso, a gente identifica caso de agência local, coordenador de agência local que fez besteira, né, que usou a empresa politicamente, que isso praticamente também não existe, é um discurso trabalhado, acho que a política partidária dentro da empresa, pelo amor de Deus. A empresa hoje tem uma direção composta de 3 membros quase, 2 que estão aqui com extrema responsabilidade, tentando recuperar a empresa. Qual é a política partidária que tem? Condicionados todos. Se não for, não é. Esse caso, o cargo comissionado de agência local, um ou outro agência local é possível. Não, mas não são 188 de agências locais. Tem que ter mais de 100 agora. É possível que um ou outro tenha uma indicação política
Mas, apesar da indicação política que exista, identificar qualquer problema imediatamente passa a muito condado agora. Foi identificado um problema. Qualquer gerente regional, em qualquer servidor da CAGEPA, se identificar um problema no cargo comissionado, pode denunciar, ser uma denúncia plausível e existente, a gente tira. Mas até compulsar para ser demitido, como na Alepato, o cara lá de Pato estava ser demitido. Que fez o gato lá, que roubou. É funcionário. Nós estamos atentos em relação a isso. A gente demitiu aqui 7 leituristas que estavam prejudicando a empresa. Então a gente tem tomado as providências dentro do que é possível. Fizemos o PDV. Bom, então, em resumo, a gente fez essa proposta a duras penas, com muita dificuldade, e eu lamento só que a gente tenha por parte do sindicato encarar isso como uma coisa vergonhosa. No momento que a empresa não podia dar nada, se dispõe a vir para a negociação, apresentar uma proposta plausível, que parece assim, 2% não é nada. A inflação não chegou a 5%, quer dizer, a inflação virtual ou real, a inflação medida pelo governo, não tem essas coisas todas, e não pode se levar em conta, quer dizer, o passado é para esquecer, o trabalhador não tem nada a ver com isso. Então, se esquece que todos os últimos aumentos salariais foram acima da inflação. Um ano, diante da dificuldade da empresa, quer dizer, que quer recuperar, quer participar da gestão desse jeito. Então, porque a proposta é de 2 ou 3%, é irrisório. É um percentual pequeno, mas muito além da possibilidade que a empresa tem hoje de aplicar. Por isso que está pensando, propondo aplicar a partir de mês seguinte, e é muito claro. Por quê? Por que em outubro? Por que não é agora? Eu já acho que já fui muito claro nessa questão. A gente está pleiteando esse empréstimo para realinhar o perfil da dívida da CAGEPA, alongar o seu perfil. Possivelmente tenha, após a aprovação da RPP, um reajuste na tarifa para cobrir a inflação acumulada em alguns anos. E a gente espera e acredita que terá condições de cumprir a proposta no prazo aí determinado. Se a gente tiver como ouvir alguma coisa, mas não dá para realmente, fica difícil assim, discutir, na hora que você impõe, não tem que ser 7, aí realmente está muito longe, de 2 para 7, não vai chegar lá. Era mais ou menos isso que eu estava pensando aqui. Especialmente aqui, eu acho que vamos dar direito agora, suspender um pouquinho essa sessão aqui, porque eu estou querendo conversar com cada um dos lados separado para tomar algumas deliberações aqui em relação a condição que eu entendo que são importantes agora. Então, como vocês estão menor, vocês devem ter minha sala lá. Tem água lá? Tem aqui na passagem. Só para a gente coordenar aqui e anotar, como a proposta apresentada pelo estilo, e o estividade ratifica a mesma proposta. Pode ser considerado como dos dois. Eu já tinha dito. Está aqui, né? Não, mas eu queria saber se o Piano ratifica essa parte econômica ou você está. Não, mas aí tem essa proposta. O estividade ratifica, fica essa mas tem essa modificada que é a 70. Não, a nossa foi feita antes e só tem o lado de cada parte. Ele vai estar na história, foi sim, eu estava sabendo que era, mas pode ter uma diferença aqui. Nem me parece que há uma incorporação da proposta. Eu quero saber se ficou igual. Ficou igual para